Presidente Lula viaja a Cuba, onde irá participar da cúpula do G77 mais China. O governo sanciona a lei que garante auxílio aluguel por até 6 meses a vítimas de violência doméstica. E você vai ver também. Após receber multa de R$1 bilhão, a Uber diz que não pagará o valor e nem contratará motoristas até esgotar recursos. Policial federal e mais 4 homens são mortos durante operação na Bahia. ONU pede ajuda de emergência para 250 mil pessoas na Líbia. Cadela terapeuta recebe homenagem por seus trabalhos como voluntária em iniciativas de proteção animal, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula embarcou hoje para Cuba para participar da cúpula G77 mais China, que começou hoje em Havana com um pedido para mudar as regras do jogo econômico internacional. O grupo, formado por 77 países em 1964, representa atualmente cerca de 80% da população mundial. A China participa de forma externa e é representada por Li Xi, membro do Comitê Permanente do Escritório Político do Partido Comunista da China. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel chegou ao Palácio das Convenções e disse que a maioria das nações que integram o bloco são vítimas da atual crise multidimensional que o mundo sofre, dos desajustes cíclicos do comércio, das finanças internacionais e do abusivo intercâmbio desigual. Por todo o tempo que o Norte acomodou o mundo aos seus interesses, em detrimento ao resto, é hora do Sul mudar as regras do jogo. Dezenas de chefes de Estado e de governo participam do encontro, com a presença de presidentes latino-americanos, como Alberto Fernandes, da Argentina, Gustavo Petro, da Colômbia, Nicolás Maduro, da Venezuela e Daniel Ortega, da Nicarágua. Para Cuba, que recebe o evento enquanto enfrenta a pior crise econômica em 3 décadas, a presença deste grupo de líderes representa uma oportunidade para desenvolver a capacidade diplomática do país. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta hoje. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, desde o início da semana. Segundo os médicos, ele fez 2 procedimentos na terça, um para corrigir uma hérnia de hiato e outro de desvio de septo. Já está em vigor a lei que garante o pagamento por até 6 meses do auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica. O texto foi sancionado ontem pelo presidente Lula. O auxílio será custeado por estados e municípios por meio do Sistema Único de Assistência Social e será pago de acordo com a situação de vulnerabilidade social e econômica da vítima. O valor deverá ser definido por um juiz e será uma das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, já que a vítima não pode ficar no mesmo espaço do agressor e muitas vezes não tem condições financeiras de pagar por uma nova moradia. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que cerca de 18 milhões e 600 mil mulheres foram vítimas de violência no Brasil em 2022. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil realizaram nesta sexta-feira uma ação na Praça Seca, na Zona Oeste, após mais uma madrugada de tiroteio. As equipes atuam nas 2 comunidades da região para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos na guerra entre grupos rivais em área de mata. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a clínica da família da principal rua do bairro interrompeu o funcionamento. A Secretaria Municipal de Educação informou que 6 unidades escolares foram fechadas, afetando mais de 1.300 alunos. E itens apreendidos pela alfândega no Aeroporto Internacional do Galeão
serão leiloados. Videogame novo, projetor, violão e até carrinhos de colecionador. Esses são alguns dos produtos que foram apreendidos e abandonados pelos donos que não pagaram impostos ou estavam com a documentação irregular. O leilão acontece no dia 28 de setembro e qualquer pessoa física ou jurídica pode tentar comprar. Precisa acessar o site da Receita Federal, ler o edital, preencher um formulário e fazer a proposta. Todo o processo é online e os lances começam a partir do dia 18. Eu fico por aqui e segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Desejo a você um ótimo fim de semana. Até lá. Anderson, muito obrigado pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada, Anderson, e até segunda. E um policial federal e 4 suspeitos morreram em um confronto durante uma operação de combate ao crime organizado realizada hoje em uma periferia de Salvador, na Bahia. Outros 2 agentes ficaram feridos sem gravidade. A operação, realizada pelos policiais civis, militar e federal, reuniu cerca de 100 agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, formado por agentes da Segurança Pública. O objetivo era localizar integrantes de uma facção criminosa que disputa o domínio do tráfico de drogas, homicídios e roubos, escondidos em um matagal. As autoridades disseram que logo na chegada os agentes foram recebidos a tiros pelos criminosos. O policial morto foi ferido por um tiro de fuzil, chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu. Lucas Caribé ingressou no corpo policial em 2013 na Superintendência Regional do Pará e, mais recentemente, fazia parte do quadro de policiais de pronta intervenção da PF. Outros 2 policiais, federal e civil, ficaram feridos. 2 fuzis foram apreendidos na operação. A 4ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a Uber a pagar uma multa de R$1 bilhão por danos morais coletivos e obrigou a empresa a registrar seus milhares de profissionais prestadores de serviços pela plataforma. O juiz Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, atendeu o pedido do Ministério Público contra a Uber para que assine a carteira dos motoristas por entender que existe sim um vínculo empregatício entre os trabalhadores e a empresa. Portanto, para o magistrado, a empresa sonegou direitos e também deixou esses colaboradores sem proteção social. Aqui ao meu lado está o Alexandre Padilha, que é motorista da Uber já há 4 anos. Ele vai compartilhar um pouco da história dele com a gente. Ele que concorda com essa decisão do juiz, não é mesmo, Alexandre? Sim, concordo plenamente com a decisão do juiz, né? Eu acho até muito justo e já foi até demorado um pouco para tomar essa decisão, porque o motorista, ele emprega o seu veículo, emprega a sua força humana e mal recebe por uma. E as plataformas, elas ficam se brigando entre si por valores para poder ter a maior taxa, o maior percentual para ficarem com a fatia deles. Com isso a gente trabalha de uma forma exaustiva, colocando inclusive o próprio usuário da plataforma nesse cenário de insegurança. E fora isso, o motorista ele não tem segurança nenhuma, nem social. Se o motorista acontecer algum acidente, ele ficar doente um dia, infelizmente ele não vai ser remunerado por isso. Não existe descanso semanal remunerado, não existe nenhuma garantia sequer para o trabalhador com relação a isso. Ok, obrigada por nos atender, Alexandre. Bem, diante dessa situação, além de contratar esses profissionais, o juiz estabeleceu uma multa de R$1 bilhão à Uber por danos morais coletivos. Metade desse valor será destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e a outra metade irá para associações de motoristas de aplicativos que sejam registradas em cartório. E para entender os detalhes desse processo, eu conversei também com o presidente do sindicato da categoria. Acompanhe. Esse processo nosso aí começou há mais de 5 anos, né? Onde a gente ingressamos ali junto ao Ministério Público. E ao longo desses anos aí, né, a gente aguardando uma decisão favorável a gente. E ontem nós tivemos a felicidade de ter essa devolutiva por parte do Judiciário e estamos muito felizes. Sabemos que a empresa ela vai entrar com um processo, né, de anulação desse processo, porém é uma grande vitória para a classe trabalhadora. E o trabalhador tem que ficar tranquilo, porque na verdade isso vai trazer segurança jurídica para o trabalhador.
O trabalhador hoje não pode estar na rua trabalhando, se ele for bloqueado, infelizmente, se ele perder a vida, como fica o seu familiar? Então, tudo que o sindicato faz em ingresso sempre é a favor do trabalhador. A vida do trabalhador, em termos do horário que ele vai trabalhar, né, os ganhos deles, não é isso que a gente está interferindo com esse processo. E sim, nós estamos mostrando para o trabalhador que existe um vínculo direto dessas plataformas junto à nossa categoria. Então, tem que confiar no movimento sindical, tem que apoiar o movimento sindical, apoiar os trabalhadores, porque só assim nós vamos conseguir ganhar dessas empresas que são enormes e sempre trabalhando contra o trabalhador. Então, confie que vai dar tudo certo no final. Em nota, a Uber afirmou que irá recorrer da decisão e que há mais de 6 mil sentenças favoráveis a ela em varas e tribunais de justiça de todo o país. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve queda nesta sexta-feira, com um otimismo que vem da China após a divulgação de uma série de dados econômicos que vieram melhores do que o esperado. O cenário fiscal brasileiro e a expectativa pelas decisões de juros do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e do Comitê de Política Monetária, o Copom, na próxima semana, também ficaram no radar. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,03% e encerrou o dia cotada a R$ 4,87 na venda. As vendas do comércio varejista cresceram em julho. O resultado veio acima do esperado pelo mercado financeiro. Após registrar estabilidade, as vendas do varejo brasileiro cresceram 0,7% em julho, na comparação com junho. Com isso, a média móvel trimestral variou 0,1% no trimestre entre maio e julho. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma alta de 2,4%, segunda alta seguida nessa comparação. No acumulado do ano até julho, foi de 1,5%. Já o acumulado dos últimos 12 meses foi de 1,6%. Os resultados vieram acima do esperado pelo mercado, que calculava uma alta de 0,5% na comparação mensal e de 2% na anual. 4 das 8 atividades calculadas tiveram alta no mês. O destaque foi para equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com a maior expansão, de 11,7%. E veja a seguir, ONU pede ajuda de emergência para 250 mil pessoas na Líbia. E ainda, cadela terapeuta recebe homenagem por seus trabalhos como voluntária em iniciativas de proteção animal. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília. E nos destaques internacionais, a ONU lançou um pedido internacional de ajuda equivalente a mais de 400 milhões de reais para a reconstrução da Líbia depois das inundações que deixaram milhares de mortos. A entidade destacou ainda que é impossível mensurar a dimensão da catástrofe humanitária no país. Mais de 250 mil pessoas foram afetadas pela enxurrada. 11 mil morreram e cerca de 10 mil continuam desaparecidas. A situação segue dramática em Derna, onde 2 barragens se romperam no domingo, provocando um rastro de destruição. Equipes de resgate ainda tentam achar sobreviventes e muitos corpos estão sendo encontrados em praias a mais de 150 quilômetros da cidade. A força da enxurrada arrastou moradores para o mar. A ONU fez um apelo internacional e disse que as necessidades mais urgentes agora são de abrigo, alimentação, água potável e cuidados médicos primários. Autoridades da Líbia pediram uma investigação sobre possíveis falhas humanas que podem ter contribuído para um número tão alto de mortes. Os moradores não receberam alertas para deixar a cidade. Uma reportagem de uma emissora líbia de 3 anos atrás
já denunciava a falta de infraestrutura para evitar que as inundações frequentes em Derna se transformassem em uma catástrofe humanitária. E hoje é sexta-feira. Dia de Minuto Pet. E Caroline Povaleri está aqui para falar sobre um assunto urgente. Boa noite, Carol. É isso mesmo, o vírus da raiva voltou a ser aí detectado aqui no Brasil. Boa noite, Carol. É verdade, boa noite, Maria Alice, boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na HIT. A raiva em humanos e nos animais é letal e há apenas um caso registrado de uma pessoa que sobreviveu ao vírus em 2008. No começo de setembro, a raiva foi diagnosticada pela Zoonoses de São Paulo e confirmada pela Secretaria da Saúde da cidade em um cão resgatado das ruas. O animal, que apresentava sinais neurológicos, foi isolado em uma clínica veterinária de Taboão da Serra, mas teve que ser sacrificado devido à piora do estado de saúde. Nenhum caso do vírus era registrado desde 1988. Eu conversei com a veterinária Daphne, que alertou sobre a importância da vacinação. Atinge praticamente 100% de letalidade. Então, a importância é que esses animais sejam vacinados. Então, o melhor tratamento para a raiva é a prevenção. Sendo a raiva uma zoonose, então estar vacinando o seu pet, né, tanto o seu cãozinho quanto o seu gatinho, você além de estar protegendo o seu amiguinho, né, você está protegendo a sua própria saúde. É bem preocupante mesmo, né, doutora? E quais são os primeiros sinais desse vírus? Caso vocês observem a agressividade, dificuldade de caminhar, sentir o animal meio tonto, o animal está agressivo, não está se alimentando, quando ele vê ou quando você oferta água para ele, ele começa a salivar, isso é um sinal de alerta, assim, extremamente importante. Não coloque a mão no animal, não permita que ele morda, porque por inoculação traumática, que é ali na mordedura ou por contato com a saliva em ferida ou mucosa, a gente também pode estar contraindo a raiva. As pessoas acham que a raiva ela é transmitida de um animal para outro, né? Por uma mordida, por uma ferida. Mas eu já vi que não, e nós já conversamos aqui sobre isso. Você pode explicar de que forma que a raiva ela é transmitida para que as pessoas tenham essa consciência? A forma mais comum é a mordida, por quê? Porque a raiva é transmitida pela introdução de saliva nos outros tecidos. Então, se um animal lamber o outro e ele estiver salivando, né? Ou ele entrar em contato com a cavidade oral ali, ele vai transmitir também. Se houver um corte e o animal contaminado lamber esse corte, também vai ser transmitido. Então, assim, basicamente não é mordida, é saliva. Então, não entrar em contato com saliva, não permitir que seu animal vá para a rua, porque ele não briga, ele não morde, mas ele pode lamber outro animal contaminado. Carol, é um assunto muito sério, né, a raiva. Mas tem alguma outra resposta em relação à vacinação? O que a doutora falou? Não, a única é prevenção, que o animal tem que ser vacinado uma vez ao ano. E, infelizmente, é uma doença fatal. Uma vez contaminado, o animal positivado, ele vai a óbito mesmo. Mas agora vamos falar de um assunto mais leve, mais light. Ainda de animais, mas um assunto muito mais bacana. Você viu como prestação de serviço, mas vamos acabar aí um Minuto Pet, né? Encerrar aqui o Jornal de Sexta-feira com um assunto mais alegre. Olha só, Carol, uma cadela foi homenageada na Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, por seus trabalhos como cão-terapeuta e voluntária em iniciativas de proteção animal. É isso mesmo, Maria Flor está entre os poucos pets a receber uma homenagem como essa no país. Vamos conferir. O documento em nome de Maria Flor, nele intitulada como educadora, destaca a atuação da Golden em campanhas nas escolas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uma moção de aplauso mais do que merecida pela atuação da cadela como voluntária da ONG Amor Não Tem Raça. A
Maria Flor é nossa parceira nas campanhas educativas. A gente visita escolas, unidades básicas de saúde, faculdades, todos os públicos, de criança até idoso. E fazendo campanha de educação pela guarda responsável de animais, combatendo o abandono e os maus tratos. E ela é uma cadela preparada para isso, ela sempre faz muito sucesso, prende muita atenção de todo mundo. Ela é um sucesso. Mas foram os feitos de Maria Flor como cão terapeuta que chamaram a atenção da presidente da ONG para o trabalho voluntário. Os tutores da cachorrinha notaram a aptidão da Pet quando ainda era filhote. Junto com o marido, Juliana, que é psicóloga e pedagoga, viu na Golden uma possível ajudante em seu trabalho na área da educação. Como? A tutora explica. Por exemplo, quando uma criança está num atendimento educacional especializado, ela não tem medo, ela não tem vergonha de, por exemplo, ler para ela ou fazer alguma atividade. A gente não fala que é para a gente fala que é para Maria Flor. É que cachorro não julga, aceita e gosta das pessoas exatamente como são. E é isso que, segundo a tutora, estimula as crianças a se soltarem diante da Maria Flor. E o trabalho tem dado muito resultado. Eu já tive crianças, inclusive, que não eram verbais e com a Maria Flor elas conversavam. Para você ver o poder que o cão tem de despertar o lado mais positivo das pessoas, né? E como se não bastasse tudo que já faz como cão terapeuta e ativista de proteção animal, a filha de 4 patas da Juliana ainda tem outra profissão. Jornalista pet. Essa é a mais nova profissão da Golden, que ganha cada vez mais fama na internet. A cadela foi vencedora do concurso Guia Pet Friendly Oficial de São Paulo. Mochileira que só ela. Hoje a Maria Flor dá detalhes de suas viagens em uma rede social. E agora todos os lugares que a gente vai, que a gente viaja e leva ela, a gente faz uma resenha explicando como que é o lugar, como que o cão é aceito, quais são os benefícios que tem ali para o cão, né? Quais são as atividades que o cão pode fazer, se ele pode ficar junto com o seu tutor ou não, para explicar para quem tem seu próprio cão e quer viajar com ele, se vale a pena ou não levar o cãozinho naquele lugar. O trabalho é árduo, mas a tutora garante que os cuidados com Maria Flor sempre vêm em primeiro lugar. Para assumir todos os compromissos que tem, a Golden precisa estar confortável, em temperatura agradável, sem fome, sem sede e, claro, precisa se divertir. Ela é um cachorro que passeia muito, se diverte muito e é um cachorro muito feliz. É a rainha da tua casa, né, Juliana? Ah, sem dúvida, é a minha filha. Nossa, que trabalho lindo dessa cão terapeuta, né? Que fofura, hein? E a Maria Flor é uma flor, é linda demais. Linda, que Deus abençoe o trabalho dela e da família, né? Toda. Isso aí. Gente, eu me despeço por aqui. Obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima sexta-feira. E não temos mais Carol, tempo. pela sua participação. Até a próxima. Ótima noite, Carol. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para você. Um excelente fim de semana para você e até mais.